Você já fez as contas de quanto tempo vai levar para virar milionário no ritmo que está hoje? 20 anos? 30 anos? Nunca. E se eu te disser que existe uma fórmula matemática que pode te levar de onde você está agora até 1 milhão em apenas 7 anos? Não importa se você tem R$ 1.000 hoje, ou 10 mil, ou 50 mil. 7 anos. Parece mentira? É matemática pura. E quando você entender essa matemática, tudo muda. No vídeo de hoje, vou te mostrar a regra dos 7 anos. A fórmula de duplicação exponencial que separa quem fica rico rápido de quem trabalha a vida inteira e morre pobre. 7 elementos que você precisa dominar para transformar qualquer quantia inicial em 1 milhão em 7 anos. E te libertar da prisão mental de que riqueza leva décadas para construir. A vida é curta demais para seguir a estratégia linear que te mantém acrescentando migalhas ao patrimônio ano após ano. Porque enquanto você está somando, os ricos estão multiplicando. Enquanto você está crescendo em progressão aritmética, eles estão crescendo em progressão geométrica. Essa ignorância sobre duplicação exponencial está roubando décadas da sua vida, te condenando a trabalhar até os 70 quando poderia ser livre aos 40. Te mantendo na esteira infinita do crescimento lento, enquanto outros disparam para a frente. Mas antes de começar, preste atenção nesta história antiga. Ela vai te mostrar o poder oculto da duplicação que você está desperdiçando. Era uma vez um rei poderoso que adorava jogar xadrez. Um dia, um sábio viajante chegou ao reino e desafiou o rei para uma partida. O rei aceitou e perdeu. Furioso, mas justo, o rei perguntou ao sábio qual recompensa ele desejava. O sábio sorriu e disse: "Minha recompensa é humilde, majestade. Quero apenas grãos de arroz. 1 grão na primeira casa do tabuleiro de xadrez, 2 grãos na segunda casa, 4 na terceira, 8 na quarta, sempre duplicando até a última casa." O rei riu. Achou a recompensa ridícula. Um sábio tão inteligente pedindo apenas alguns grãos de arroz? Concordou imediatamente. Ordenou que seus servos trouxessem o arroz. Na primeira casa, 1 grão. Na segunda, 2. Na terceira, 4. Na oitava casa, 128 grãos. O rei ainda ria. Na 16ª casa, mais de 30 mil grãos. O rei começou a franzir a testa. Na 24ª casa, mais de 8 milhões de grãos. O rei parou de rir. Na 32ª casa, mais de 2 bilhões de grãos. O rei empalideceu. E quando os matemáticos do reino fizeram as contas até a 64ª casa final, descobriram algo aterrorizante. 18 quintilhões de grãos de arroz. Mais arroz do que existia em todo o reino. Mais do que poderia ser produzido em 1000 anos. O sábio havia pedido algo que parecia insignificante, mas através do poder da duplicação exponencial, havia pedido todo o reino. O rei, impressionado, ofereceu metade do reino ao sábio em troca de perdoar a dívida impossível. A diferença não estava no ponto de partida. Um único grão de arroz. Insignificante. A diferença estava no poder da duplicação. 1 se tornando 2, 2 se tornando 4, 4 se tornando 8, e assim por diante. Há momentos na vida em que percebemos que não é sobre quanto você tem hoje, é sobre quantas vezes você consegue duplicar. Porque duplicar 7 vezes transforma 1000 em 128 mil. Duplicar 10 vezes transforma 1000 em mais de 1 milhão. E a maioria das pessoas nunca descobre esse segredo. Porque estão ocupadas demais tentando adicionar, enquanto deveriam estar obcecadas em multiplicar. Como dizia Marco Aurélio, o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Seu patrimônio pequeno hoje não é impedimento. É o ponto de partida perfeito. Porque quanto menor você começa, mais dramática é a transformação quando você domina a duplicação. Então a pergunta é: você está pronto para parar de somar e começar a duplicar? Para eliminar em silêncio a mentalidade linear e abraçar o poder da multiplicação exponencial? Antes de começarmos com o primeiro elemento, quero que você entenda uma coisa. Este vídeo não é fantasia, é matemática aplicada.
E você vai ver exatamente como transformar qualquer quantia em 1 milhão em 7 anos. O primeiro elemento da regra dos 7 anos é este: mentalidade de duplicação, não de adição. E aqui está uma diferença fundamental entre quem fica rico rápido e quem fica rico lento. Ricos lentos pensam em quanto posso adicionar este ano? Ricos rápidos pensam em como posso duplicar o que tenho? Você já calculou sua meta anual? Vou guardar 20 mil este ano, 30 mil no próximo, 40 mil depois. Isso é mentalidade de adição, e adição te mantém pobre por décadas. Agora imagine diferente. Você tem 10 mil hoje, sua meta não é adicionar 10 mil. É duplicar para 20 mil. No ano seguinte, duplicar para 40 mil. Depois, 80 mil. Depois, 160 mil. Depois, 320 mil. Depois, 640 mil. No sétimo ano, 1.280 mil. Mesmo 7 anos. Estratégias radicalmente diferentes. Uma te deixa com talvez 200 mil se você for disciplinado. A outra te deixa milionário. A diferença não é trabalhar mais, é pensar exponencialmente. A lição prática aqui é transformadora. Pare de se perguntar quanto posso guardar. Comece a se perguntar como posso duplicar o que tenho. Essa mudança de pergunta muda tudo, porque a resposta para a primeira pergunta é sempre limitada pela sua renda. A resposta para a segunda pergunta te força a pensar em criar valor, investir, alavancar, empreender. Elimine em silêncio a mentalidade de formiguinha que junta grão por grão. Porque as formiguinhas nunca ficam ricas. Pessoas que entendem duplicação exponencial ficam. Epiteto nos ensinava que não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Não é quanto você tem hoje que importa, é quantas vezes você vai duplicar. O segundo elemento é sobre o sacrifício estratégico. Reinvestir 100% dos ganhos nos primeiros anos. E aqui está o segredo que ninguém tem estômago para seguir. Nos primeiros anos, você não toca nos lucros. Nenhum centavo. Você já viu alguém começar a ganhar mais e imediatamente aumentar o padrão de vida? Comprar carro melhor. Alugar um apartamento maior. Comer em restaurantes mais caros. Esse é o erro fatal que mantém pessoas no mesmo lugar financeiro, mesmo ganhando mais. A regra dos 7 anos exige algo brutal nos primeiros 3 a 4 anos. Você vive exatamente como vivia quando começou, mesmo que sua renda duplique. Mesmo que seus investimentos cresçam. Mesmo que seu negócio decole. Todo o crescimento é reinvestido. Todo lucro volta para o jogo. Nada é consumido. Isso parece extremo? Mas veja a matemática. Se você tem 10 mil e duplica para 20 mil, mas gasta 5 mil celebrando, você tem 15 mil. No ano seguinte, duplica 15 mil para 30 mil. Em vez de 40 mil que teria se não tivesse gastado nada. Esse vazamento de 5 mil no primeiro ano custou 10 mil no segundo, 20 mil no terceiro, 40 mil no quarto. Um gasto de 5 mil no ano te custou mais de 100 mil no ano 7. Essa é a matemática brutal da duplicação interrompida. A lição prática aqui é disciplina extrema. Defina um padrão de vida mínimo, mas digno. E não aumente por pelo menos 4 anos. Não importa quanto você cresça. Viva com o suficiente. Reinvista o resto. Porque cada real gasto agora não é apenas um real perdido. É todos os reais que esse real poderia ter se tornado através das duplicações futuras. Elimine em silêncio a tentação de celebrar vitórias pequenas com gastos. Porque vitórias pequenas são sementes de vitórias grandes, só se você não as comer antes de plantá-las. Sêneca dizia que não é porque temos pouco tempo que não fazemos nada, é porque perdemos muito tempo que temos pouco. Não é porque você tem pouco dinheiro que não fica rico, é porque gasta o pouco que tem em vez de multiplicá-lo. O terceiro elemento é sobre capacidade. Aumentar sua habilidade de gerar renda simultaneamente ao crescimento do patrimônio. E aqui está o que separa a duplicação possível de duplicação impossível. Você não pode duplicar patrimônio sem aumentar sua capacidade de gerar renda. Veja bem, se você tem 10 mil e sua capacidade de poupar é 1.000 por mês, você demora 10 meses para duplicar.
Perfeitamente possível. Mas se você tem 100 mil e sua capacidade ainda é 1.000 por mês, você demora 8 anos para duplicar. A duplicação desacelerou. Eventualmente para. A regra dos 7 anos exige que você aumente sua capacidade de gerar renda na mesma velocidade que seu patrimônio cresce. Como? Desenvolvendo habilidades mais valiosas, mudando para posições que pagam mais, iniciando negócios paralelos, criando fontes de renda adicionais, investindo em ativos que geram renda passiva. A cada duplicação do patrimônio, você precisa estar duplicando também sua capacidade de contribuir com o novo capital. Porque senão você fica dependente apenas dos retornos dos investimentos. E retornos sozinhos duplicam muito lentamente. Você precisa dos dois motores funcionando, capital investido crescendo, mas você adicionando capital novo cada vez maior. A lição prática aqui é desenvolvimento paralelo. A cada ano, invista pesado em aumentar sua capacidade de ganho. Cursos que te qualificam para salários maiores. Habilidades que permitem você cobrar mais. Negócios que criam renda adicional. Porque duplicar 10 mil para 20 mil é fácil. Duplicar 500 mil para 1 milhão exige que você esteja ganhando muito mais do que quando tinha 10 mil. Elimine em silêncio a crença de que você pode crescer patrimônio sem crescer capacidade. Porque essa crença garante que sua duplicação vai estagnar no 3º ou 4º ano. Marco Aurélio nos lembrava que a recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. A recompensa de aumentar sua capacidade não é apenas mais dinheiro hoje, é mais dinheiro para sempre. O 4º elemento é sobre eficiência. Eliminar todos os vazamentos que impedem a aceleração. E aqui está o que mata a maioria das tentativas de duplicação. Microvazamentos que parecem insignificantes, mas destroem momentum. Você já tentou encher uma banheira com o ralo aberto? A água entra, mas também sai. E dependendo do tamanho do ralo, você nunca enche. Com dinheiro é igual. Você pode estar ganhando mais, investindo mais. Mas se tem vazamentos, nunca acelera. Vazamento de juros de dívidas. Vazamento de gastos pequenos recorrentes. Vazamento de investimentos ruins que perdem dinheiro. Vazamento de impostos desnecessários por falta de planejamento. Vazamento de oportunidades perdidas por indecisão. Para a regra dos 7 anos funcionar, você precisa ser obsessivo com eficiência. Cada real que entra precisa ir para um de 2 lugares. Investimento que cresce. Ou gasto absolutamente necessário para sobreviver. Nada no meio. Sem zona cinza. Sem talvez isso seja importante. Ou é essencial ou é cortado. A lição prática aqui é auditoria brutal. Sente e liste todo o gasto dos últimos 3 meses. Todo. E pergunte para cada um: isso está me aproximando da duplicação ou atrasando? Se a resposta for atrasando, corte, sem piedade. Sem negociação, porque cada vazamento pequeno repetido ao longo de 7 anos é a diferença entre chegar ao 1 milhão ou ficar em 600 mil. Elimine em silêncio a tolerância com ineficiências financeiras. Porque duplicação exponencial não tolera desperdício. Sêneca dizia que toda grande fortuna vem de pequenas economias. E toda duplicação rápida vem de 0 vazamentos. O 5º elemento é sobre alavancagem progressiva. Usar o capital acumulado para acelerar ainda mais. E aqui está onde a mágica realmente acontece. Nos primeiros anos, você duplica através de esforço e poupança. Mas a partir do 3º ou 4º ano, você começa a usar a alavancagem. Alavancagem significa usar recursos além dos seus para multiplicar resultados. Quando você tem 10 mil, a alavancagem é limitada. Ninguém te empresta muito, você não tem garantias. Mas quando você chega a 50 mil, 100 mil, 200 mil, tudo muda. Você pode pegar empréstimo com juros baixos para investir em algo com retorno alto. Pode entrar em sociedades que exigem capital inicial significativo. Pode investir em ativos que geram renda passiva proporcional ao investido. Pode contratar pessoas para fazer um trabalho que multiplica seu tempo. Essa é a diferença entre duplicações iniciais e duplicações finais. Iniciais são lentas, dependem de você. Finais são rápidas,
usam capital e pessoas. A lição prática aqui é a progressão estratégica. Nos primeiros 2 anos, foque em acumular capital semente através de esforço. Do 3º ao 5º ano, comece a experimentar com pequenas alavancagens. Empréstimo pequeno para oportunidade boa. Sócio em negócio paralelo. Do 6º ao 7º ano, use alavancagem agressiva. Porque agora você tem base, tem experiência, tem capital e pode fazer movimentos que multiplicam rápido. Elimine em silêncio o medo de alavancagem. A alavancagem burra destrói. Mas a alavancagem inteligente é o que separa crescimento linear de crescimento exponencial. Epiteto dizia que não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Alavancagem não é risco, é ferramenta. Use mal, destrói. Use bem, multiplica. O 6º elemento é sobre veículos. Mudar o veículo de investimento conforme seu patrimônio cresce. E aqui está o erro que trava muitas pessoas no 5º ou 6º ano. Elas continuam usando os mesmos veículos de investimento que usavam no começo. Quando você tem 10 mil, colocar na poupança ou em fundo simples faz sentido. Você está aprendendo. Não pode arriscar muito. Mas quando você tem 200 mil, 300 mil, esses veículos são lentos demais. Rendem 1% ao mês? Vai levar 6 anos para duplicar só com esses juros. Você precisa mudar para veículos mais sofisticados conforme cresce. Ações de crescimento, fundos imobiliários, negócios próprios, participações em empresas, investimentos em ativos que podem duplicar em 1 ou 2 anos, não em 6 ou 7. O veículo que te levou de 0 a 100 mil não é o veículo que te leva de 500 mil a 1 milhão. A lição prática aqui é a evolução de portfólio. A cada duplicação, reavalie onde seu dinheiro está. Os primeiros 50 mil podem estar em segurança. Os próximos 50 mil em crescimento moderado. Os próximos 100 mil em crescimento agressivo. E assim por diante. Seu portfólio precisa amadurecer junto com você. Elimine em silêncio o apego a veículos que funcionaram no passado. Porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Marco Aurélio dizia que o universo é mudança. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Seu portfólio precisa mudar conforme seu patrimônio muda. Ou você estagnar. O 7º e último elemento é o mais importante de todos. Proteção para não voltar à estaca zero. E aqui está o que separa quem chega ao milhão de quem chega perto e perde tudo. Duplicação exponencial é poderosa, mas também é frágil. Porque quanto mais rápido você cresce, mais você precisa arriscar. E risco significa possibilidade de perda. A regra dos 7 anos exige que você proteja uma porcentagem do que acumula. Nunca coloque tudo em um investimento. Nunca arrisque todo o patrimônio em uma oportunidade. Nunca confie toda a sua riqueza a uma pessoa ou uma empresa. A regra de ouro é esta: 70% pode estar em busca de crescimento acelerado. 30% precisa estar em segurança absoluta. Porque se você perder os 70%, ainda tem os 30% para recomeçar. Não do zero, mas de uma base. E recomeçar de uma base é infinitamente mais rápido que recomeçar do zero. A lição prática aqui é diversificação inteligente. Nunca aposte tudo. Sempre mantenha reserva de emergência intocável. Sempre tenha parte do patrimônio em ativos líquidos e seguros. Sempre tenha plano B se o plano A explodir. Porque a diferença entre milionário e falido, muitas vezes é uma decisão de colocar tudo em uma coisa. Elimine em silêncio a ganância que faz você arriscar 100% buscando mais 10% de retorno. Porque proteger o que você tem é tão importante quanto multiplicar. Sêneca dizia que a riqueza consiste muito mais no desfrute do que na posse. Mas eu acrescento que riqueza duradoura consiste em proteção inteligente enquanto você cresce agressivamente. No final das contas, todos esses 7 elementos apontam para a mesma verdade matemática. Qualquer pessoa pode se tornar milionária em 7 anos. Não importa se você começa com R$1.000, ou 10 mil, ou 50 mil. A pergunta não é se é possível. A matemática prova que é. A pergunta é:
Você tem disciplina para seguir? Você tem coragem para pensar exponencialmente quando todo mundo pensa linearmente? Você tem estômago para reinvestir tudo nos primeiros anos enquanto outros estão consumindo? Você tem humildade para aumentar sua capacidade de gerar renda enquanto seu patrimônio cresce? Você tem obsessão com eficiência para eliminar todos os vazamentos? Você tem inteligência para usar alavancagem progressivamente? Você tem sabedoria para mudar veículos conforme cresce? Você tem prudência para proteger o que constrói? Se a resposta for sim, 1 milhão em 7 anos não é sonho. É consequência matemática inevitável. Vou te dar um exemplo concreto. Você começa com R$ 10.000. Ano 1. Trabalha duro, desenvolve uma habilidade valiosa, economiza agressivamente, chega a 20.000. Ano 2. Com habilidade maior, ganha mais, continua economizando, investe melhor, chega a 45.000. Ano 3. Inicia negócio paralelo, usa os 45.000 como base, chega a 90.000. Ano 4. O negócio cresce, o salário aumentou, investimentos rendem, chega a 180.000. Ano 5. Usa parte como garantia para empréstimo inteligente, faz investimento maior, chega a 350.000. Ano 6. Agora tem capital para oportunidades que não tinha acesso antes, chega a 600.000. Ano 7. Combina todos os elementos, atravessa 1 milhão. Isso não é fantasia. É uma estratégia documentada de centenas de milhares de pessoas que saíram do zero e ficaram ricas rápido. A diferença não estava em herança, não estava em sorte, estava em entender e aplicar os princípios da duplicação exponencial. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. A maioria das pessoas nunca vai entender essa matemática. Vão continuar somando 1.000 aqui, 2.000 ali, pensando que estão progredindo. Enquanto décadas passam e elas continuam na mesma classe social. Mas você agora conhece o segredo. A regra dos 7 anos. A fórmula que transforma qualquer um em milionário se tiver disciplina para seguir. Se este vídeo mudou sua forma de pensar sobre tempo e riqueza, comente duplicação exponencial aqui embaixo para eu saber que você assistiu até o fim. E se inscreva no canal para continuar aprendendo as estratégias que os ricos usam e os pobres nunca descobrem. Porque no final, a diferença entre ficar rico em 7 anos ou em 30 não é quanto você ganha. É se você está somando ou multiplicando. Se você está pensando linear ou exponencial. Se você está consumindo crescimento ou reinvestindo. Você acabou de descobrir a fórmula. Agora só falta uma coisa. Começar. Não amanhã, não segunda-feira. Não mês que vem. Hoje. Porque cada dia que você adia é um dia perdido no relógio de 7 anos. E 7 anos passam rápido? A pergunta é, onde você vai estar quando eles passarem? No mesmo lugar, reclamando que não tem oportunidades? Ou do outro lado, milionário, provando que oportunidade sempre existiu? A escolha sempre foi sua, e o relógio já começou a contar.